Bom, boa noite a todos. A gente vai dar continuidade nas palestras. A gente passou um tempo aí sem estar fazendo as palestras, mas retomamos os ensinamentos aí. Pode dar continuidade, por favor. O tema é como lidar com os pensamentos obsessivos, ou seja, síndrome do pensamento repetitivo. Porque eu passo o tempo todo sentindo e pensando em uma pessoa, ou eu passo o tempo todo pensando em alguma coisa ou alguma circunstância do meu dia a dia. Pode passar. Tem a imagem, volta um pouquinho. Tem a imagem por quê? O que esses pensamentos eles trazem? Essa imagem, para vocês, o que vocês definem essa imagem? Numa palavra. Hã? Desespero, tortura, exatamente. Mas esse desespero, ele é real? Não. A não ser que eu acredite nele e alimente esse pensamento, né? Vamos lá, Jor. O que são pensamentos obsessivos? Pensamentos obsessivos são ideias insistentes, ou seja, eles representam uma recorrência mental em torno de uma imagem, de uma pessoa ou de uma dúvida. Um exemplo, teve um acontecimento com a minha mãe. A minha mãe falou algo para mim que eu não gostei. E aí o que acontece? Aquela imagem da mãe, olha lá, então em torno de uma imagem, aí tem a imagem da mãe, tem a pessoa envolvida e tem a dúvida, vamos dizer assim. Mas por que minha mãe fez isso? E você fica pensando minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, porque minha mãe fez isso, ou por que aquela pessoa falou isso para mim? E fica aquele pensamento repetindo, e você fica alimentando ele durante um dia todo. Passou, dormiu, o teu subconsciente processando aquela informação, por quê? Você criou um pensamento. Ou o pensamento veio, você aceitou ele e você teve uma certa afinidade com aquele pensamento. Pensamento se tornou um sentimento. Então eu usei esse chakra, que é o chakra frontal, eu usei esse chakra, que é o chakra cardíaco. Então eu sinto, eu penso e juntamente com aquilo aí você encontra uma pessoa. Você encontra uma pessoa, você tem uma necessidade de desabafar. Você, primeira vez, é desabafo. Passou da primeira para a segunda vez, já é reclamação. Então, reclamar, eu clamo 2 vezes aquilo para mim mesmo. Então, eu passo o tempo todo pensando, sentindo e falando do mesmo assunto. Penso, falo, sinto. Penso, falo, sinto. Por que a gente começa a abordar a parte espiritual? Poxa, mas o que sentimento tem a ver com pensamento, que tem a ver com a parte espiritual? Tudo a ver. Porque pensamento, sentimento e palavra se cria no plano espiritual uma forma pensamento. Um pensamento toma forma? Sim. E aquele pensamento ele toma forma onde? Dentro de você. Dentro de você, você começa a criar uma forma pensamento, que essa forma de pensar ela tem uma necessidade de ser alimentada. E qual é o alimento daquela forma pensamento? Energia, sentimento. E normalmente qual é o sentimento? É alegria? Não. Porque senão você ia passar na rua, você ia ver todo mundo feliz. Porque a forma pensamento que foi alimentada é a da gratidão, da alegria. Mas não, a pessoa alimenta uma forma de pensar. E qual que é? Da raiva. Raiva. E começa a crescer. Aquele pensamento que foi só uma ideia ou foi só um acontecimento. Quantos acontecimentos existem na nossa vida? Agora você imagina o decorrer de uma vida toda. A pessoa passa o tempo todo criando, sentindo formas, pensamentos negativas. Mas vou parar aqui, vou dar continuidade, porque senão não precisa abordar mais esse assunto. Mas vamos lá. Todos nós já nos pegamos em preocupações. Você vê, a minha esposa ela falou do fluxograma, né? Mas você vê que a necessidade de apresentar o fluxograma é muito necessário porque há uma visualização. Eu vou chegar no fluxograma, vou
acabar de falar esse daqui. Preocupações com o futuro. Suposições sobre resultados de um teste. Vai fazer uma prova. A pessoa começa a ficar preocupada. Não, mas é porque eu vou tirar 0, porque não sei o que tem. E começa a vai lá e tira uma nota boa. Qual a necessidade da preocupação? Nenhuma. Porque se você se anula o tempo todo, confia em si mesmo, opa, autoconfiança. Então, aquele que confia em si mesmo deixa de se preocupar. Aquele que confia em Deus não se preocupa. Por quê? Porque tem fé. Por quê? Porque acredita e confia. Eu confio, eu acredito, eu crio a fé. Eu confio, eu acredito, eu tenho a fé. Opa, outra forma de pensamento. Por quê? Eu acredito, eu penso, não, vai dar tudo certo. Aí eu começo a trabalhar com o quê? Com possibilidades. Então existem infinitas possibilidades de sentir. E qual eu tenho escolhido? Eu escolho sentir o quê? Não, eu acredito. Primeiro eu começo a desenvolver, não, eu acredito. Aí vem aquele sentimento de, não vai dar, não, pá, não vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Aí você começa a mudar as engrenagens dentro de você. Aquilo que você já não acreditava, você começa a acreditar. Ah, não, eu acredito. Você começa a acreditar e aí começa a nascer outra forma de pensar. A da confiança. Não, eu acredito por quê? Porque eu confio. Aí depois da confiança começa a crescer também, você nasce o quê? A fé. Aí nasce aquele grão de mostarda que nosso Mestre Jesus ensinou. Eu acredito, eu confio, eu tenho fé. Eu acredito, eu confio, eu tenho fé. E isso cria-se onde? Dentro de nós também. Por que eu confio? Porque eu deixei de desconfiar. Porque quem desconfia não confia em ninguém. E quem desconfia começa a cocriar mais e mais situações para quê? Para vivenciar a desconfiança. Tem uma pessoa do teu lado e você começa a desconfiar dela. Mas por que você desconfia? Porque você está julgando ela. Olha lá, apareceu a energia do julgamento. Então, ao invés de eu pegar e começar a julgar as pessoas, não, eu começo a me anular do julgamento. Ah, não, por que eu vou desconfiar? Eu tenho que trabalhar com as energias do quê? Da cautela e da prudência. Então, eu sou cauteloso, eu sou prudente, mas eu não sou desconfiado. Eu descarto. Começa a descartar pensamento. Você tem que ter uma autopercepção de que eu preciso confiar. Então, eu preciso olhar para dentro de mim o momento exato que o meu pensamento está criando situações de que por que eu estou desconfiando da pessoa? Porque a desconfiança está dentro de você. Você entendeu? Ah, mas aí a pessoa é uma pessoa séria, uma pessoa que faz, tem boa conduta, tudo, mas você está desconfiando dela. Aí o que acontece? Você começa a trazer e atrair para perto de você pessoas que estão nessa mesma frequência vibracional. Porque a cocriação se dá com o universo ele vai entender vibrações. Você pode falar uma coisa, mas você está vibrando outra. Eu falo de algo, mas eu não vivencio aquilo que eu estou falando. Então a minha vibração não é a da verdade. Porque eu estou trabalhando com o quê? Com a hipocrisia. Porque a hipocrisia é você falar daquilo que você não vivencia. Então aquilo que eu estou vibrando em palavras deve estar de acordo com os meus sentimentos e com a minha verdade. Então eu começo a cocriar outras realidades para eu vivenciar. Porque eu paro de desconfiar, eu começo a confiar mais nas pessoas, mas sempre com cautela. Ah, você desconfia de mim? Eu não desconfio de ninguém, mas eu tenho cautela. Por quê? Eu vou fazer algo, mas sempre com cautela. Não preciso estar desconfiando o tempo todo das pessoas. Porque ao mesmo tempo eu estou cocriando situações para que as pessoas confiem em mim. Porque se eu vibro a desconfiança, as pessoas não vão confiar naquilo que eu faço, naquilo que eu falo e na maneira que eu vivo. Mas vamos lá. Suposições sobre resultados de um teste e imaginações exageradas sobre o porquê de uma mensagem não respondida. Vamos lá no celular. Mandou uma mensagem para uma pessoa, a pessoa não responde. Estou com o namorado. Mandou uma mensagem para o namorado, para a namorada. Por que ele não respondeu? Ele deve estar fazendo isso, deve estar fazendo aquilo. Começa a borbulhar aquele monte de pensamento. Mas por quê? Olha lá, a energia da desconfiança de novo. Você entendeu? Então, o que eu tenho que fazer? A confiar mais em mim.
Então eu crio a energia da autoconfiança. Isso é um trabalho, eu falei para vocês, um trabalho interno. É um trabalho que você pode estar no seu dia a dia, que é coisa melhor do que a sua vida. O seu dia a dia. Se você quiser entrar em meditação, entrar para dentro de você e procurar conhecer aquela falação que está dentro de você, pô, da onde está vindo esse monte de voz? Da onde está vindo esse monte de pensamento? Ó, vamos fazer isso, vamos fazer... Aí tem que fazer isso, tem que fazer... Poxa, quem está falando dentro de mim? Vocês já se perguntaram quem que está falando dentro de vocês? Nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência na matéria. Mas nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Nós temos uma alma e nós temos um espírito também. Mas será que é a minha alma que está falando? Ou será que é uma forma de pensar que eu criei que está ali, ó, buzinando só para sugar a tua energia? Isso tem um termo que se chama auto-obsessão, lá, o termo, ó, obsessivos. Pensamentos obsessivos. Eles obsediam a pessoa para quê? Para se alimentar de qual energia? Da preocupação. Uma energia do quê? Da raiva. Uma energia de angústia. A pessoa começou a sentir angústia, criou aquela forma de pensamento pequenininha ali, mas ela quer se alimentar da angústia. Ela vai lá e fala no teu ouvido, fala, viu? Olha, sente angústia, aí a pessoa começa a ficar deprimida. Você vê o que gera a depressão? São pensamentos. Então, o próprio pensamento das pessoas, eu falo porque eu passei por um processo de depressão. Sei que não é fácil sair do processo, mas é possível. Então, mas eu sou grato pelo processo, olha só. Ah, mas você é grato por ter tido? Sim, eu agradeço, porque se não fosse essa experiência, eu não teria entrado num caminho do autoconhecimento. O caminho do autoconhecimento é o caminho da libertação. Porque você se liberta daquilo que você mesmo cria. Então, se você criou um pensamento, você é responsável por tirar ele dentro de você. É teu filhinho. Vamos dizer assim, você criou um filhinho mal educado. Ou um exemplo, uma forma de pensar de que a pessoa é rabugenta. É um filho rabugento. Aí tem um filho raivoso. Quantos filhinhos que a gente cria só de pensar? Então, nossa responsabilidade é pegar e educar, reeducar, ressignificar. Reeducar é você dar um novo significado para a tua vida. Você começa a pensar de outra maneira. Um exemplo, essa minha mãe é chata. Por que você acha que tua mãe é chata? Porque tem um espelho na tua frente que você está vendo o teu reflexo. Olha só que legal, né? Eu estou vendo o que está dentro de mim. Então você está criando uma imagem dentro de você. Então nós criamos imagens de pessoas que nós criamos essa imagem dentro de nós. Por que você está vendo que sua mãe é chata? Porque você é chato. Aí que tem as ferramentas. Chatice. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Mas quantas vezes? Quantas forem necessárias, até você não ver a chatice na tua mãe mais. Por quê? Porque você está criando uma imagem dentro de você que é uma forma pensamento. Então, quantas formas de pensar que são criadas, relacionadas à imagem de outras pessoas que você pré-definiu dentro de você. Então, isso é um campo de libertação. De você se libertar do julgamento. Porque o nosso aparelho, a nossa alma, ela experiencia de que maneira? Você usa os seus olhos, você já ouviu o termo falar, os olhos são o espelho da alma, né? Mas a profundidade dessa frase, ela se dá porque nossa alma está usando esses dois globos oculares para que se obtenha a imagem da terceira dimensão. Mas o nosso espírito se encontra na quarta dimensão. Ou se até quarta, quinta, se nós conseguirmos chegar até a quinta dimensão. Então essa experiência tridimensional, que é a experiência física, ela é necessária o quê? Um globo ocular para que a tua alma, que está encarnada dentro de você, possa obter as imagens
que estão desse holograma que está ao nosso redor. Mas o que eu defino que é a minha própria opinião criada pelo meu próprio entendimento ou pelo meu sistema de crença, eu pré-defini que tal pessoa é chata ou que aquela pessoa é arrogante. Mas essa cocriação, ela se dá dentro de si mesmo. Mas se você observar e analisar e enxergar apenas a verdade que liberta, que nosso Mestre Jesus ensinou, a verdade é que todo mundo é Deus. Todo mundo. Todo mundo. É Deus, é Deus, é Deus. E a hora que você vê Deus no teu irmão, tudo muda na tua vida. Porque daí você vai ver a verdade. A verdade vai te libertar. A verdade é que todos nós somos seres de luz. Mas por que que o ser humano olha para o outro e fala, aquele é aquilo, aquele é assado, aquele é assim? Por quê? Foi criada uma ilusão de que o ser humano não é dotado de luz. Essa é a maior ilusão de todas. Por isso que Jesus ensinou que a gente precisa se libertar e só conhecendo a verdade. É a verdade que todos nós somos luz. Vamos lá. Nessas horas é normal que nos ocorram hipóteses catastróficas como parte de previsão. Olha só. Pessoa, nossa, aquela pessoa... eu dou sempre o exemplo do hospital. A pessoa vai internada, primeiro pensamento, vai morrer. Por que que eu penso que a pessoa vai morrer? Por que que eu trabalho com a máxima negativa e não entro num campo de energia positiva onde eu falo, não, vai dar tudo certo. E todo mundo entra numa comunhão de pensamento positivo, vamos dizer assim, mas na verdade é uma vibração. Mas eu acredito no que eu falo. Eu acredito no que eu não acredito que vai dar tudo certo. Aí eu começo a emanar um campo de luz. Do contrário, eu falo, nossa, a pessoa vai morrer. Imagina sempre a pessoa falando, ela não vai morrer, vai morrer. Morreu. Vocês entenderam como que é a força do nosso pensamento? Isso é cocriação. Afinal, não podemos ignorar, na incerteza há sempre um espaço para o viés negativo, essa possibilidade negativa. Isso acontece às vezes com vocês? Mas e tudo muda, né? Tudo muda. Tudo muda. Por exemplo, tudo isso acontece com vocês? Sim, mas há possibilidade de mudança. Olha lá, já entrou num outro campo. Isso não significa que a gente vai sempre estar nessa zona de conforto. Então, essa consciência é uma consciência que vem para trazer o quê? Luz para dentro de nós. E, ao mesmo tempo, uma cocriação de uma nova realidade. Uma realidade de paz, amor, harmonia, verdade, justiça, alegria, prosperidade, abundância. Mas como que eu faço isso? Mudando o meu sistema de crença. Porque tudo isso está relacionado ao sistema de crença. Porque eu acredito que vai dar tudo errado, mas a possibilidade de dar tudo certo é a mesma. É só uma questão de escolha. Quer dizer, eu escolho que a partir de hoje tudo vai funcionar. Tudo que eu faço vai dar certo. Tudo que eu quero eu vou conquistar. Aí vem aquela voz de fundo assim, nossa, mas não vai dar. Opa, não, vai dar certo. Eu acredito. Eu consigo. Eu posso. Então são frases. Mas são frases motivacionais? Não. São frases reais. Porque a possibilidade que tem de dar errado é a tua escolha. Mas a que existe também de dar tudo certo, ela é real também. É só escolher. Aceite e fique tranquilo. Não podemos controlar 100% nossos pensamentos, mas há um primeiro passo para chegar na máxima positiva. Então, eu já desconsidero que não podemos. Você vê, é uma negação inconsciente. Eu até deixei aí, eu ia mudar, mas eu peguei de uma fonte que eu vou até depois colocar a fonte que eu tirei esse texto aqui. Por quê? Quando eu entro no campo de não podemos, eu entro na possibilidade negativa também. Mas não podemos sim, por que não? Se eu for
migalha por migalha, tijolo por tijolo, é a mesma coisa. A pessoa, quem disse que um dia iriam construir um prédio de 100 andares? Fosse há 70, 100 anos atrás. Você falou, não, isso é impossível fazer. Mas hoje as pessoas fazem arranha-céu. Então, há uma possibilidade? Sim. Porque alguém acreditou e foi lá e fez. Então, há a possibilidade? Sim, há a possibilidade de você trabalhar 100% do seu pensamento. Como? Como que foi construído um prédio? Tijolo por tijolo. Não foi estudado para ser realizada a edificação de um prédio? Sim. Então, estude a si mesmo, procure dentro de você, primeiro momento que você está sentindo raiva. Raiva, sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. O momento que você está sentindo indignação, eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Na hora que você fica preocupado, por que eu vou ficar? Não, não quero, eu cancelo. Cancelo não. Cancelo, eu estava vendo um vídeo do Dr. Hélio Couto. Mas para mim foi passado uma informação de que eu recuso. É a mesma coisa, a mesma ferramenta. Vem um pensamento de preocupação, não, eu recuso. Eu recuso, eu recuso, eu recuso. Vai recusando até sumir da tua mente. Por quê? Eu quero ser dono dos meus pensamentos. Eu preciso saber o que eu estou pensando. Porque quem sabe o que pensa, sabe o que fala e sabe o que sente. Então isso é consciência plena. Então você pega e fala assim, eu sou a consciência plena. Eu sou a atenção correta. Déficit de atenção. Por que a pessoa ela fica desatenta? Porque, certo, no decorrer da tua vida, vamos dizer assim, o vagar de pensamentos foi mais alimentado do que a atenção. Então fica com a mente vagando, e cria-se também uma forma de pensamento. Porque fica vagando o pensamento, falta o que? A firmeza do pensamento. Então a gente começa a adquirir mais firmeza como eu sou a atenção plena, eu sou a atenção correta, eu sou a compreensão correta. Então você começa a adquirir como? Prática, prática e prática. E voltando no caminho óptimo, esforço correto, que vem para adquirir a compreensão correta. Vamos lá. Mas se o pensamento obsessivo não for exatamente uma exceção, se aquele assunto incômodo se faz presente na maior parte do tempo, se aquela pergunta sempre aparece nos deixando inseguros sobre o que fizemos, o que não fizemos e como iremos fazer e começa a alimentar. O que eu vou fazer, como eu vou fazer, Mas se você tiver a compreensão correta, o momento agora, o momento presente, é o que vai proporcionar tudo o que você precisa. Mas tem pessoas que falam, não, é necessário uma programação? Sim, mas tudo que você faz, assim, vamos dizer assim, houve um estudo em cima de uma palestra? Não. Houve-se o quê? Uma compreensão correta do assunto a ser abordado e ser trazida uma consciência. Opa, entramos na palavra-chave. Uma palavra-chave é o quê? Eu sou consciente. É eu me tornar consciente de determinados assuntos para que haja o quê? A fala correta. Eu vou falar de um assunto que eu tenho consciência e que é necessário o quê? Apenas falar. Por quê? A plenitude do agora, ela proporciona o quê? A compreensão e a fala correta. E a atenção correta, porque há uma conexão, que há uma manifestação de uma consciência, automaticamente abre-se um campo de energia através da fala, onde é trazida uma consciência que tem a intenção correta de trazer o quê? A consciência crística, que se é dada através do autoconhecimento. Será que, nessas circunstâncias, o pensamento insistente ainda pode ser considerado como parte aceitável de nosso processo mental? Pode passar, por favor, já. Você sabe identificar o pensamento obsessivo? Vocês conseguem identificar a partir desse primeiro texto? Vocês conseguiram, através do pensamento, começou a identificar, eu fiz isso, fiz aquilo.
O importante é pegar no momento, no agora. No momento que você está pensando, opa, peguei, eu recuso. Eu recuso, eu recuso, recuso, até você afastar o pensamento do teu pensamento, da tua mente, e você falar assim, não, ó, aí você identifica, vem a identificação do campo de energia. O que eu estou sentindo? O que eu estou pensando? Aí você pega, analisa aquele pensamento, você recusou, ele vai ficar ali insistindo, ele vai tentar voltar aqui, mas você vai perceber que ele não está ali na tua mente mais. Aí você vai analisar e falar, o que é isso daí? Vamos ver. Esse pensamento está querendo que eu sinta o quê? Esse pensamento ele vai alimentar a preocupação. Preocupação. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo. A preocupação vai fazendo assim, ó. Ela some. Aí você fala, nossa, a preocupação não é real. Bum. Dá um boom na tua mente, porque você fala, poxa, a preocupação não é real. Aí você para de se preocupar. Você tirou um campo de energia, de preocupação do teu coração. Opa, por que eu estava guardando a preocupação e criando isso no meu coração? A preocupação, ela vai criando campos de energia no nosso aparelho, onde há uma manifestação do quê? Doença. Uma pessoa que é muito raivosa a vida toda, começa a ter problemas no estômago. A pessoa é muito preocupada, começa a ter muita dor de cabeça, começa a doer aqui desse lado, aqui se preocupa, nossa, dor de cabeça. E vive falando, nossa, tô com dor de cabeça, nossa, tô com dor de cabeça. Aí você pega e fala assim, dor de cabeça, eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Ela some. Por quê? Não é real também. Então, mas por que ela não é real? Porque eu criei ela através do meu pensamento. Essas energias, elas começam a entrar no nosso cérebro assim. O nosso corpo inteiro, ele tem os nadis. Os nadis são ramificações que passam por todo o nosso corpo, pelos nossos chakras, que são canais de energia, onde essas energias elas começam a obsediar o nosso campo eletromagnético, os nossos nadis, e começam a pegar nosso pensamento e começa a entrar no nosso cérebro assim. Aí um exemplo, a dor de cabeça pega o teu cérebro assim e fica ali, ó, fazendo assim, só para você sentir dor. Por quê? Um dia você teve dor de cabeça e você ficou reclamando da dor de cabeça e foi lá e pegou o teu pensamento. São campos de energia. Então, se é um campo de energia, eu trabalho com outro campo, ó, a chama violeta. Eu venho com o campo da chama violeta ou, que nem eu deixei para... Vocês estão... depois eu vou passar para vocês, a Jordana passa depois. É um comando quântico. Eu sou ativar cubo verde na preocupação. Na hora, o cubo verde vai e vai realizar ali a harmonização dessa energia. Então, eu sou ativar cubo verde e você começa a praticar ou chama violeta ou Ho'oponopono. Preocupação. Eu te amo, preocupação. Preocupação, sinto muito, me perdoe, sou grato. Eu te amo, me perdoe, sinto muito, sou grato. Eu te amo, me perdoe, sinto muito, sou grato. Vocês veem que são campos de amor, porque a polaridade ela não é real, a dualidade não é real. Então, se a preocupação não existe, a raiva também não. O que existe? Amor, paz, harmonia. Quem tem preocupação tem paz? Não tem, porque vive preocupado. Vamos lá. Vamos começar por esse ponto, para deixar claro o tipo de pensamento que não te beneficia e talvez seja o sinal de um transtorno mais significativo. Já adiantamos que se você nota que pensa repetidamente em certos problemas, mas os considera de forma produtiva, não se preocupe, vamos lá. Problema e de forma produtiva, são duas situações distintas. Primeiro, não existe problema. Você vê, você descarta a possibilidade do problema e você entra no campo de quê? De soluções. Então, se eu só enxergo solução, o problema existe? Não.
Porque o que eu vou ver é o quê? Solução. Eu preciso encontrar soluções de resolução. Então, não tem problema não, tem situações para me edificar, para me ensinar a crescer como pessoa. Então, essa forma de pensar, olha, forma de pensar. Você alimenta ela se torna real para você, aí você esquece que existe problema. Você só está sempre trabalhando focado em resolver situações. Olha, não tem problema, tem situações de crescimento. Tudo que acontece na minha vida é para minha edificação. E se eu estou entendendo, não, eu estou levando porrada da vida. Não, você ainda não está compreendendo o que a vida está te proporcionando. A vida, o universo ele traz para você apenas situações de confronto pessoal, onde cada uma dessas situações vai trazer um ensinamento. Então a gente está numa escola? Sim. Então eu fico na escola dentro de outra escola? Também. Dentro daquela outra escola, você vai aprender a crescer também. Como pessoa, como cidadão. E nessa escola aqui, que é uma escola, vamos dizer, espiritual, a gente começa a ter mais responsabilidade. Onde o campo da culpa não é real. Onde eu descarto a culpa porque eu paro de culpar as pessoas e me torno mais responsável. Então eu paro de, está acontecendo isso porque aquela pessoa fez. Opa, não. Está acontecendo isso porque você precisa passar. E quando você parar de culpar as pessoas por aquilo que você tem que vivenciar, você se torna mais responsável. Aí você fala, eu sou responsável. Opa, entrou num campo de responsabilidade. Onde, por quê? Quem culpa demais as pessoas entra no campo do quê? Da autoculpa. Aí culpa as pessoas e se sente culpado. Culpa as pessoas, por que culpa as pessoas? Porque está julgando a pessoa por algo que você tem que se responsabilizar. Você vê quanta coisa que mas tudo cai na responsabilidade de si mesmo, da sua própria existência aqui na Terra. Então, aí você considera de forma produtiva, porque você começa a entender de outra maneira. Não tem problema. Vamos buscar a solução. Aconteceu um monte de coisa, o que eu posso fazer? Respirar, pensar, usar o raciocínio lógico. Mente racional. Eu caio na mente racional, eu consigo raciocinar sem sentir. Sem sentir preocupação. Nossa, está acontecendo. Que nem teve a chuva de pedra essa semana. Quando as pessoas ficam apavoradas, vamos parar, vamos pensar, o que é para fazer? Primeiro lugar, segurança. Vamos procurar um lugar seguro, vamos ficar aqui. Fica todo mundo parado. Tenho que fazer, aí você vê, raciocinar. Tenho que fazer. O que eu posso fazer é cuidar da segurança da família. Parou. Tenho que fazer? Não tenho. Eu tenho que esperar parar a chuva para ver o que vai acontecer e resolver a situação. Houve sentimento? Não, houve raciocínio lógico. Então você vê, são situações do dia a dia onde a gente vai aprendendo a ter mais firmeza, mais raciocínio e menos sentimento. É mais ser do que sentir. Eu sou. Ser, não sentir. Distintos. Eu sou, eu não sinto, eu sou. A situação apenas se complica quando essas recorrências não levam a lugar algum. Ou melhor, levam sempre ao mesmo ponto. Formam um círculo vicioso tóxico. Tem dúvidas se sua fixação de pensamento é útil ou não? Pode passar, por favor. Características de pensamento obsessivo negativo. Ocorrem dezenas de vezes ao dia, costumam ser irracionais ou, no mínimo, de lógica duvidosa. Surgem do nada, sendo difícil descartá-los ou substituí-los por outro assunto. Se manifestam em horas inoportunas, como momentos antes de dormir. Interessante isso daí. A pessoa passa o dia inteiro pensando em determinado assunto, e a hora que vai deitar, começa a buzinação, e a pessoa não consegue dormir. E fica aquele pensamento, recuso, até desaparecer. Eu sou um ser de fogo violeta. Muita gente tem insônia por causa disso daí. Assume o controle da mente, atrapalhando a concentração.
Não tem, a pessoa fala que a hora que tem uma pessoa falando, a outra tem a imagem daquele macaquinho batendo os pratos na cabeça. Vocês já viram isso aí já? A pessoa tá falando, aí a mente tá assim, ó. Tá pra lá, pra cá, e a pessoa tá falando e a mente tá pra lá. E o macaquinho batendo os pratos na cabeça. Então é a concentração correta. Nos trazem interpretações terríveis sobre o que pode acontecer. Vai lá, o pensamento de tragédia. Pensa só em tragédia. Não pensa na máxima positiva. Ah, mas nossa, vai morrer. É isso daí que está falando. Parecendo cada vez mais reais na medida que se repetem. Acontece muito isso aí com medo. As pessoas têm medo de escuro, a pessoa tem medo disso, medo daquilo, mas por que ela tem medo? Aí existem as terapias que a gente faz aqui, pode buscar lá no subconsciente da pessoa, ou lá na infância, enfim, buscar as situações de traumas, o porquê ocorreu aquele medo, da onde surgiu. E lá na causa raiz, no acontecimento ali que ocorreu a situação, leva a pessoa, conduz a pessoa até aquele momento chave do trauma e faz a pessoa vivenciar e entender que não é real, você está vendo? Aí traz a ressignificação, um novo significado para o subconsciente da pessoa e a pessoa se liberta desse trauma. Aí ela para de sentir medo? Sim, para, porque o medo não é real. Vamos lá. Induzem a reavaliação de eventos e atitudes do passado, não com o objetivo de superação, mas a ruminação de culpas e arrependimentos. Isso aqui é a mesma coisa de você pegar um chicote e ficar se torturando. Normalmente as pessoas ficam muito presas às mazelas do passado, às mágoas do passado e com as preocupações do futuro. Ó. Passado e futuro. E o que eu estou fazendo agora? Eu estou no automático, a pessoa fica no automático, não sabe o que está acontecendo, não tem consciência do agora, porque está preso no passado, ressentindo o passado. Ah, aquela pessoa fez isso para mim. Volta a falar. A primeira vez é o desabafo. A segunda vez se torna reclamação, a terceira vez, a quarta vez se torna mágoa, aí vira um rancor, aí a pessoa pega a raiva. Aí tem raiva, ódio, mágoa, rancor, ódio, mágoa, rancor, e fica naquele ciclo de pensamento repetitivo, de cocriação dentro de si mesmo. Ao invés disso, eu vou entrar no campo do amor, eu sou o perdão. Olha só uma energia que chama-se perdão, que liberta. Cadê? Aqui, ó. Culpa, arrependimento, ruminação. Ruminação é que já viu o boi, o cavalo, vai lá, rumina, pega a grama e fica ali. Vomita, mastiga, engole. Vomita, mastiga, engole. Isso é a mágoa. Então a pessoa vive magoada, e isso cria dentro de si a má água. Então fica essa água parada, apodrece essa água dentro de si mesmo, e você fica alimentando esse campo de energia. E esse campo de mágoa, ela acaba ficando aqui nesse chakra, no cardíaco. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que perdoar. É uma chavinha maravilhosa que chama-se perdão. Aí você fala, eu sou o perdão, eu sou o perdão, eu sou o perdão, até você se libertar e liberar essa mágoa. Fala, não, mágoa, eu te amo, me perdoe, sinto muito, sou grato. Ou você visualize aquela pessoa que você tem esse sentimento guardado, faça o Ho'oponopono, visualize ela, até você se libertar. Porque quem tá se aprisionando mentalmente e emocionalmente é você mesmo. A pessoa muitas vezes está vivendo, mas você está ali naquela mágoa porque você acha que a pessoa te deve alguma coisa. Aí você entra num sentimento de dívida. Não, você tem que pagar, olha, aí já vem a vingança. Você tem que pagar pelo que você fez para mim, eu não te perdoo. Por quê? Porque você quer se vingar daquela pessoa.
olha lá, levam a uma autocrítica excessiva que resulta em sensações de vergonha, impotência e baixa autoestima. Gente, eu estou falando isso aí para a gente se torna mais consciente, para a gente se libertar, para a gente entrar no campo de energia, de alegria. Porque quando eu perdoo, eu falo, eu perdoo. Você pega as correntes que você criou e você pega e quebra elas. Aí você se liberta, você fica leve. A leveza no dia a dia, a leveza no falar, a leveza no viver, no trabalhar, trabalha com alegria, vai para a escola com gratidão, faz um atendimento, enfim. No dia a dia a gente trabalha com mais leveza. Autocrítica excessiva. A pessoa que critica demais as pessoas é porque ela se cobra muito também. Então, uma das coisas interessantes a gente se libertar é da cobrança. A gente cobra demais as pessoas porque a gente se cobra demais. Não, eu preciso parar de me cobrar tanto. Eu preciso ser mais leve comigo mesmo. Por que eu me cobro tanto? Eu estou me cobrando do quê? Ah, do perfeccionismo? Opa, a gente vai chegar lá, tem esse assunto, onde a pessoa quer que tudo aconteça na perfeição, mas é porque ela acha que ela é perfeita. Ela acha que é perfeita e cobra demais as pessoas e acaba se cobrando demais. Mas a perfeição divina, ela é muito profunda. Vocês veem que tudo isso daqui, ó, a gente tem que se desfazer de um monte de mazela mental para a gente alcançar a perfeição divina. Então, quando a gente entende que tudo isso, tanta coisa para a gente trabalhar dentro de nós, a gente para de querer mudar as pessoas. A gente para e fala, não, eu não tenho que fazer pelas pessoas, eu preciso fazer por mim. Isso se chama amor próprio. Então é aí que a gente entra no campo de amor. Eu começo a me amar, eu começo a me respeitar mais, porque eu paro de me cobrar tanto. Aí eu paro de cobrar as pessoas também. Eu paro de cobrar a mudança das pessoas porque eu entro no campo de aceitação. E quando eu aceito as pessoas como elas são, eu paro de julgar, eu paro de culpar, eu paro de criticar, eu paro de um monte de coisa, porque eu me amo. Porque para eu dar o amor, eu preciso ser o amor. Então eu crio o amor dentro de mim para conseguir passar esse campo de energia adiante. É necessário. Não conduzem a soluções efetivas e sim a novas preocupações. Podem se traduzir em impulsos ou atos repetitivos, compulsões, que servem para silenciar temporariamente a ansiedade da obsessão. Também podem gerar evitações em relação a lugares, objetos, situações, a fim de afastar fantasiosas consequências catastróficas. Por exemplo, a pessoa cria um pensamento que em determinado lugar vai acontecer uma catástrofe e ela não vai para aquele lugar porque ela tem um medo. Então ela criou dentro dela, eu não vou no mercado porque vai desabar o telhado na minha cabeça, e a pessoa cria um pânico de supermercado. É real? Não. Mas a pessoa acredita tanto nisso que para ela é. Se essas descrições sugerem algo familiar sobre a forma como você lida com um determinado assunto, ative o sinal de alerta. Pode passar, por favor. Eu vou passar alguns bem rapidamente aí. Exemplos de pensamento obsessivo. Medo de se machucar ou ferir outra pessoa, pensamento perturbador sobre atividades sexuais inadequadas, medo de se contaminar ou ficar doente, extrema necessidade de organização, limpeza, simetria, que é tudo organizadinho, é o que falam que é o TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Foco excessivo em superstições, ideias religiosas ou morais, avaliações exageradas quanto a sintomas físicos ou determinadas partes do corpo. Eu sou feio demais, eu sou velho, você começa a criar um monte de coisa dentro da tua mente. Na verdade, por quê? Eu me amo. Sou lindo, eu me amo. Então você começa a criar outra maneira de pensar. Você vê, tudo formas de pensar.
Então, mas poxa, isso aí é o que? Livre-arbítrio. Então eu escolho pensar de outra maneira. Você vê, gente, é só um pensamento. Então é doutrinar o que? O pensamento. Você começa aqui para depois encontrar a origem do pensamento, que é o que fala que é o ego, né? Que não é real também. Porque a hora que você se desfaz de todos esses campos de energia, você fala, não, o ego não existe. Olha lá, medo de que aconteça tragédia com o ente querido. Automaticamente, nossa, a pessoa começa a criar um medo do meu filho sofrer acidente de moto e fica. Tá o quê? Cocriando isso. Por quê? Essa forma de pensamento ela vai ficar tão repetitiva que ela vai cocriar isso para ela vivenciar. Isso é cocriação. Pensamentos violentos que envolvem situações de morte e suicídio. Pode passar. Por que temos pensamentos obsessivos? O que leva a mente a ficar presa em pensamento negativo? É comum que o pensamento obsessivo seja uma resposta a momentos de estresse, medo ou mau humor. Aqui, ó. Pensamento obsessivo está relacionado ao quê? Estresse do dia a dia, medo ou mau humor. Um simples mau humor, o que pode desencadear? Uma briga, uma discussão. Então, tudo isso eu preciso trabalhar o quê? O autocontrole, domínio próprio. Saber o que eu penso para saber o que eu quero vivenciar aqui na Terra também. Nessas ocasiões, nosso processo de reflexão se vê prejudicado, gerando ideias pessimistas e exageradas. Vocês conhecem alguma pessoa que é muito pessimista? Tudo que fala, não vai dar certo. Nossa, isso aí já fiz, ó, melhor você não fazer. Você está todo empolgado, não, eu quero abrir um comércio, tá, eu quero fazer tal coisa. Muito com o pé no chão também, não ficar viajando, né? Mas aí vem aquela pessoa do teu lado e fala, isso não é uma boa ideia não, hein? Raciocínio, usando sempre o raciocínio lógico, mas trabalhando sempre o quê? Na motivação das pessoas. Motivar as pessoas a se elevarem. Então, trazendo pensamentos, formas pensamentos de alegria, mas, ao mesmo tempo, formas de pensar de conscientização. Vocês veem? Porque quanto mais consciente, quanto mais pessoas se tornarem conscientes de si mesma, de quem eu sou, de quem vocês são, quem vocês são, quem é? Vocês já se perguntaram quem vocês são? Eu vou mostrar quem nós somos. Pessimista exagerada. Certamente muitas pessoas têm pensamentos indesejados, fatalistas e assustadores, quando se sentem inseguras. Em circunstâncias normais, tais ideias são descartadas rapidamente, pois são consideradas bobagem e sem sentido. É por isso que eu falo, se a gente começar a usar o lado racional do nosso cérebro, a gente vai começar a pensar mais antes de alimentar uma bobagem. Pô, o Igor um dia falou para mim que medo não é real. Pô, o Igor falou para mim, você vê, usando um raciocínio lógico. Pô, mas faz sentido o que ele falou, por que eu tenho que ficar me preocupando? Aí você começa a descartar esse pensamento de preocupação. Aí você descarta um só pensamento, uma só forma de pensar, o teu campo vibracional começa a mudar. Automaticamente, a tua vida já entra num campo de prosperidade. Por quê? Se você entra num campo de gratidão, Deus, muito obrigado pelo alimento. Deus, muito obrigado pela minha vida. Deus, muito obrigado pela minha família. Você começa a agradecer. Você começa a criar um outro campo eletromagnético. E o que você criou? A forma pensamento da gratidão. Isso você cria dentro de você. E você cria mais e mais situações para quê? Você vivenciar a gratidão. Você sai do campo da reclamação e começa a vivenciar a gratidão. Gratidão pela vida, obrigado Deus pela vida, obrigado pela família, e começa a mudar. No entanto, se o pensamento intrusivo acometer alguém que de algum modo esteja perturbado emocionalmente, sua recusa pode não ser tão simples. Em resumo, tudo depende de nossos mecanismos de enfrentamento
perante os cenários mentais que cogitamos. São cruciais para essa equação a forma como avaliamos a nós mesmos e as pessoas, o estilo de criação e educação que recebemos. Aqui entra o quê? Sistema de crença. O sistema de crença ele é baseado no quê? Eu cresci num determinado sistema familiar, onde minha família tem as crenças religiosas, crenças políticas, enfim, existem várias ideias, formas de pensar que foram embutidas no teu subconsciente. Mas dentro desse sistema familiar, que foi alimentado por um sistema planetário. Qual é o sistema planetário? É onde eu entro no fluxograma. Que eu falei aqui, nossos valores, crenças, a relação com a autoestima, experiências pessoais. Pode passar, por favor, João. Eu vou entrar lá depois, mas vamos lá. Isso, é aí mesmo. Aí eu caio no fluxograma de novo. Por quê? Esse fluxograma, eu peguei esse daí por quê? Eu peguei um exemplo do que? A pessoa tem depressão, a pessoa tem síndrome do pânico, que trouxe a dor e sofrimento. Vocês perceberam que as pessoas elas estão sentindo dor e sofrendo? Quase todo mundo. Não vou falar que é todo mundo porque é generalizar. Porque tem muita gente vivenciando outra frequência, outra forma de pensar. Olha lá. Qual forma de pensar? Acredita, aceita, confia, entra no campo da gratidão. Mas por quê? Porque ela começou a entender que se nós somos um aparelho, nós somos um aparelho quântico. Por que quântico? Nós emanamos campos de energia. E esses campos de energia são responsáveis pela nossa criação, da nossa realidade. Se eu acredito no medo, eu vivencio o medo. Mas por quê? Cadê? Livre-arbítrio. Porque eu estou escolhendo. Mas, se eu tenho o poder da decisão, cadê? Eu acho que tem aqui o poder da decisão, não. Mas aqui, ó, poder da decisão. O poder de decidir o que eu quero vivenciar é meu. Poxa, eu posso escolher? Sim, você pode escolher, então tá. Eu paro de me preocupar com pessoas e com situações e circunstâncias da vida. Eu paro de me preocupar com o futuro e com o passado. E eu paro de criar tudo isso para eu parar de sentir dor e sofrer, para entrar no que? É o que eu estava falando no início. Eu acredito. Eu confio, olha lá, confiança, acreditar. Eu aceito que está na minha mão o poder da decisão. Eu aceito que eu consigo mudar a minha programação do meu subconsciente. Então, é um programa instalado num computador quântico? Sim. Nós somos um computador que tem uma programação rodando lá no subconsciente que está trazendo o quê? Dor e sofrimento. Pô, mas se... Olha lá, uma programação. Vocês fazem programação, né? Olha lá, ó, se... Opa, eu entrei num outro campo de possibilidade, né? É verdade? Se há a possibilidade de eu parar de sentir dor e sofrimento, o que eu preciso fazer? Mudar minha programação. Então, se eu me preocupo, é igual a dor e sofrimento. Então, eu vou mudar minha programação. E para isso, eu preciso analisar o meu programa. E para que isso aconteça, eu preciso entrar num estado de autoobservação. Eu preciso me observar mais. Então, eu paro de olhar para fora, de olhar em quem está do lado de fora, e eu começo a entrar para dentro de mim. O caminho é para dentro. Dentro de mim é onde eu vou acessar o meu subconsciente, onde eu sou responsável por instalar e ressignificar a minha programação, para eu parar de sentir dor e sofrer. Então, tudo isso eu preciso transcender o ego, transcender a matéria, transfiguração da alma e encontrar novamente a minha própria alma. Eu preciso me tornar consciente de que eu sou a alma. Eu não sou ego, o ego não existe. Eu sou a alma, eu sou o espírito. Então a gente entra num campo de consciência para saber quem eu sou. Pode passar, fazendo um favor, Deus. Pode passar. Quem que eu sou? Eu sou Deus.
Eu sou um com Deus. Então a gente sai do estado de separação com o Divino Pai Criador e entra no campo da consciência de quem eu sou. Mas para que isso ocorra, pode voltar lá fazendo favor, Júlio? Não, isso. Aqui que eu estava falando no início da palestra, sobre... Pega para mim, por favor. Isso aqui são ferramentas quânticas também. Então, esse aqui é o arco verde e o cubo verde. São comandos quânticos. Eu sou ativar, cadê? Ah, é que eu acho que não... aqui, está no outro aqui, ó. Eu sou ativar cubo verde. Você só vai falar isso no momento que você pega e você está preocupado. Eu sou ativar cubo verde na preocupação. Você só vai falar isso daí. Esse cubo verde, ele é plasmado, é um termo que a gente utiliza, mas ele é plasmado no momento ali, em cima da forma de pensar. E só fica, eu sou ativar cubo verde na preocupação, eu sou ativar cubo verde na preocupação, até que você consiga notar a mudança no teu campo vibracional. Você vai praticar, até entender a alteração no campo eletromagnético seu. Você vai sentir e falar, eu estou sentindo que está mudando, e vai fazendo, vai fazendo. O arco verde, mesma coisa. Não precisa ser específico, mas em qual sentimento? São campos de energia que vão ser plasmados ao redor de você, um para cada chakra, é onde realiza a harmonização dos 7 chakras. Eu sou ativar, arco verde, obrigado Mestre Larion, tanto o cubo verde quanto o arco verde, são ferramentas que o nosso amado Mestre Larion deixou para a gente utilizar. Então, para encerrar a palestra, para não ficar muito longa também, estou deixando para vocês essas ferramentas aí para serem utilizadas. Quanto mais você utilizar, principalmente as pessoas que têm a mediunidade aflorada, já que estão trabalhando a mediunidade há algum tempo, você começar a realizar esses comandos quânticos, vocês vão perceber de imediato a mudança no seu campo eletromagnético. Para purificação e harmonização dos chakras, arco verde, e para a harmonização das formas de pensamento, vocês utilizam o cubo verde. Tem muito mais ferramentas a serem passadas também. Essas ferramentas a gente está elaborando nosso curso, que nós vamos dar em breve aí, onde vai ser passada mais ferramentas, muito mais ferramentas, que é onde a gente vai dar continuidade nessas ferramentas quânticas. Tá bom, pessoal? Obrigado por vocês terem vindo hoje aqui. Deus abençoe a todos. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa lá nos comentários. Eu vou deixar também o telefone de contato do CTI. Nós trabalhamos com as terapias, né, de constelação familiar, sistêmica. Nós trabalhamos com Theta Healing também. Muitas outras terapias e ferramentas aí. E quem precisar, pode entrar em contato com a gente. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Uma boa noite.